Olá, eu sou João Vitor Wrobleski, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Hoje falar a respeito de um tema que eu já abordei em outros momentos, mas que eu acredito que ainda pode ser melhor trabalhado agora, que é a diferença entre paciente e cliente. Eu já conversei a respeito disso em vídeos anteriores, expliquei o porquê que algumas abordagens acabam se utilizando do termo cliente e criticam muito o uso do termo paciente, devido a paciente em sua etimologia da palavra ter como significado aquele que é passivo diante do sofrimento, portanto não pode reagir contra. E eu gostaria de explorar um pouco mais aqui essa questão, fazer também as minhas críticas ao termo cliente, que são críticas já feitas por outros também. Então, apesar de se utilizar eu acredito sim que é importantíssimo nós estarmos revendo o sentido das palavras, a sua etimologia e compreendendo que tipo de valores morais e valores éticos as palavras trazem em si. A crítica à palavra paciente talvez não seja tão válida, eu vou explicar à frente o porquê que eu acredito nisso, e o uso do termo cliente não me é de apreço pelo fato de que parece ser, e creio que seja sim, em certo aspecto, muito uma mercantilização do serviço terapêutico. É importante entender que é um serviço. Portanto, sim, existe um valor de mercado, existe um valor atribuído, existe um pagamento justo pelo trabalho do terapeuta. Porém, isso não pode ser o foco do trabalho terapêutico. Quando o pagamento se torna o foco do processo terapêutico, ao invés do processo em si e do bem-estar do paciente, isso pode se tornar um problema. Por isso que eu critico muito o uso do termo cliente, e até hoje eu não vi uma defesa, não ouvi nem vi uma defesa válida de por que isso não seria uma mercantilização. Já ouvi várias defesas, inclusive a favor da mercantilização do serviço terapêutico, dizendo que é um serviço, que é uma relação comercial, a qual eu considero muito maléfico isso estar como foco principal. Sim, é uma relação comercial, querendo ou não, mas isso não pode ser o foco principal. A relação comercial ela tem que estar em um segundo plano. O foco principal sempre deve ser o bem-estar do paciente e o trabalho terapêutico. E por que eu defendo o uso do termo paciente mesmo diante da sua etimologia de sujeito passivo, de sujeito que não consegue reagir contra algo? Inicialmente, porque eu não acredito que esse termo esteja errado, considerando que se o sujeito busca o serviço terapêutico é porque de fato ele está se sentindo passivo diante do sofrimento. Afinal, se ele soubesse como reagir a isso, se ele soubesse como solucionar a situação que ele está vivenciando, ele não buscaria o trabalho terapêutico. Então, se ele busca o serviço terapêutico, é justamente porque ele se sente passivo diante do seu sofrimento, justamente porque ele não consegue se sentir ativo na sua vida. Então eu acredito que isso esteja longe de estar errado, o uso do termo, por mais que em terapia a nossa função é justamente retirar esse sujeito ou auxiliar ele a sair desse lugar de passividade. Mas não significa que ele não esteja passivo ao seu sofrimento quando ele busca o serviço terapêutico. E em outro sentido também, eu gostaria de lembrar que o sentido de paciente na língua portuguesa, na forma como nós a utilizamos no nosso dia a dia, também refere-se à paciência. Paciência é justamente esse ato de espera diante de um tempo que se faz necessário e que não nos é possível alterar. E também, querendo ou não, o paciente ele tem um tempo próprio, ele tem um tempo do seu inconsciente, ele tem um tempo das suas resistências, ele tem um tempo próprio para o seu processo terapêutico que não pode ser atropelado. Então, nesse sentido, ele também terá que ser
paciente, ele terá que muitas vezes ser passivo diante do seu próprio tempo, porque caso ele tente ser ativo, a chance de aumentar a resistência é ainda maior. E lembrando que na visão psicanalítica é justamente quando o sujeito se torna menos resistente, que seria também um certo sinônimo de passividade, quando ele se torna mais, entre aspas, tranquilo no processo terapêutico, menos preocupado com questões racionais, que também é uma defesa, ele acaba deixando escapar mais conteúdos do seu inconsciente. Então acredito que quando se faz críticas ao termo paciente, se estabelece muito críticas de uma maneira bastante rasa, pegando o sentido de passividade como sempre sendo algo negativo, mas precisamos ver que existe um lado que necessita de uma certa passividade também para que o sujeito consiga dar conta dos seus conteúdos. Então é necessário que ele tenha uma paciência diante do próprio tempo do seu inconsciente, diante do tempo do seu funcionamento psíquico, para que desse modo ele consiga acessar os conteúdos mais significativos. Caso contrário, se ele tentar ser muito ativo na terapia, principalmente de viés psicanalítico, o que a gente tem notado ao decorrer tanto da teoria quanto da prática clínica é que quanto mais ativo conscientemente um paciente tenta ser, menos ele acessa os conteúdos significativos, porque isso justamente também se torna uma defesa. A racionalização, a organização de pensamento, esse ser metódico também é uma defesa para que não se deixe escapar os conteúdos que têm significado. Não é à toa que nós, no nosso dia a dia, sempre somos tão organizados, tão racionais, e quando deixamos escapar algo, que nos tornamos passivos diante desse movimento inconsciente, quando o nosso ego se torna passivo diante desse conteúdo que escapa do inconsciente, normalmente nós nos envergonhamos. E nos envergonhamos muito diante de situações que talvez não fossem de se sentir tanta vergonha. Por que nos envergonhamos tanto de trocar o nome de uma pessoa pelo nome de outra? Porque sabemos que há alguma coisa com essa pessoa ou com aquela outra que eu referi o nome, ou isso simboliza algo que tem significado para mim. Há uma tendência que nós nos envergonhemos muito dos nossos erros, e uma vergonha que pelo próprio erro não seria justificado. Afinal, quando nós gaguejamos, quando nós temos outras falhas que não revelam conteúdos, nós não costumamos nos envergonhar tanto. Nós simplesmente corrigimos o erro que cometemos, seguimos falando. Agora, quando nós trocamos um nome, quando nós trocamos uma palavra que tem significado para nós, tendemos a nos envergonhar muito, justamente porque foi um momento de passividade diante do nosso inconsciente e um momento no qual revelamos conteúdos importantes. Então é preciso se ter uma análise um pouco mais criteriosa. Eu ainda acredito que um dos melhores termos que eu já vi até hoje para se referir ao sujeito da clínica, ao sujeito que você está tratando, é o que Rogers utiliza, que é pessoa. Então eu acredito que o Rogers, nesse sentido, ele tem uma sacada muito boa e ele tem assim, um uso dos mais adequados, porque de fato é uma outra pessoa que está diante de si. Diante de você está uma pessoa. Indiferente se ele é um sujeito, se ele é um indivíduo, se ele é um paciente, se ele é um cliente. Como é um termo muito específico, de uma abordagem, eu acabo não me sentindo tão confortável em utilizá-lo e ainda mantenho o uso do paciente, já pelos motivos referidos anteriormente. Mas acredito sim que esse termo utilizado pelo Rogers é mais do que adequado. E tenho severas críticas ao termo de cliente, porque acredito que mesmo que seja um serviço terapêutico, isso não pode estar à frente, isso não pode estar em destaque. O destaque tem que ser a saúde do teu paciente e não o serviço, e não a relação mercantil. Porque se essa relação comercial se torna o foco principal e se você age pro teu paciente em função dessa relação comercial, a coisa tende a não andar bem.
porque não é uma das relações mais adequadas de se ter no processo terapêutico. É isso, então, um pouco aí em defesa do uso do termo paciente, que eu sigo utilizando e é provável que eu siga por muito tempo utilizando. Como eu disse, eu ainda acredito ser mais adequado o termo pessoa do Rogers, mas devido a ser de uma abordagem muito específica, eu não me sinto muito à vontade para me apropriar desse termo para utilizá-lo dentro da psicanálise. E por esse motivo eu sigo utilizando o termo que já era utilizado por Freud e por tantos outros psicanalistas como paciente. É isso, se não for inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos. Queria agradecer muito o pessoal que clicou em gostei nos últimos vídeos, os 2 últimos vídeos que nós postamos no canal, apesar de não ter tido um grande número de visualizações, teve muito gostei, e isso é bastante importante porque demonstra uma valorização do trabalho, demonstra que as pessoas realmente tiveram um apreço às que assistiram, então isso nos deixou bastante contente e gostaria de continuar a seguir vendo muitos gostei aí nos nossos vídeos. Obrigado e até um próximo vídeo.